A paz do Senhor, povo de Deus, sou o pastor Marcos André e esse aqui é o nosso canal Clube da Teologia, nosso canal aí de estudos da Palavra de Deus. E vamos aqui agora mais um vídeo, da Escola Bíblica Dominical, nosso vídeo de apoio aí a você que é professor, a você que é aluno, quiser aprender mais um pouco, tá bom? E aqui é o nosso vídeo de apoio para a lição de número 11 da revista da CPAD, a revista aí para adultos, que tem como tema Lucas Atos, o modelo pentecostal para hoje, tá? Então aí, tá bom? Esse nosso vídeo aí vai estar aqui no nosso canal, Clube da Teologia, tá? E vamos deixar aqui na descrição o link para você poder ver esse conteúdo lá no nosso blog, o Clube da Teologia. E também vou deixar o link para você acessar esse mesmo o conteúdo do subsídio que a gente escreve sobre essa lição. Então lá no blog Clube da Teologia tem a lição, a lição de número 11, e tem também o nosso subsídio, para quem quiser ver o meu comentário, o comentário do pastor Marcos, acerca dessa lição de número 11. Tá bom? Tudo aí no link aí na descrição desse vídeo. Bom, e vou deixar também o link para você que ainda não adquiriu, quiser adquirir o nosso livro, O Maior Milagre de Jesus, tá? Está à venda em todas as livrarias aí do país, Quer dizer, nas lojas, do país e algumas livrarias, tá? E vou deixar também o link para você que quiser cooperar com esse ministério, tá bom? O nosso trabalho aqui é voluntário. Nós não recebemos, não temos fins lucrativos, tá? E todo mundo que ajuda aqui é de forma voluntária. E você acessa todo o conteúdo gratuitamente. Não há nenhuma cobrança sobre o que é passado aqui. Mas tudo isso os irmãos sabem que envolve algum gasto, E a gente sempre tira do nosso bolso mesmo. Mas eu deixo aí, às vezes, o link aí, a chave Pix, para quem quiser cooperar e quem quiser ajudar. Então aí, dessa forma, alguns irmãos às vezes contribuem, E aí a gente vai se equilibrando aí nas nossas finanças, tá bom? Nosso trabalho aqui tem sido bênção para os irmãos, isso é que importa, Qualquer doação aí, qualquer oferta é sempre muito bem-vinda. Então, irmãos, então eu vou passar aqui esse conteúdo da lição, Eu peço a você que se inscreva aí no nosso canal, deixe o seu like aqui nessa lição para ajudar a divulgar o nosso trabalho, tá bom? E assim a gente vai um ajudando o outro, graças a Deus. Bom, fica aí até o final, Não deixe de ouvir todo o vídeo aí, De pegar todo esse trabalho aqui para você também nos ajudar lá com o acesso, Bom, aqui vamos então à lição. Na introdução, a lição de número 11, o textuário é Apocalipse 2:4, E nessa introdução aqui, eu coloco aí para você que é professor, o que você vai enfocar aqui. Você vai ter como foco o poder do Espírito Santo e a sua atuação no Evangelho de Lucas. Bom, então, no Evangelho de Lucas e também no livro de Atos, Aí eu coloquei só o Evangelho de Lucas, mas você vai ver a atuação do Espírito Santo no Evangelho de Lucas e no livro de Atos, tá? Então, a lição de hoje, essa lição aqui, ela vai passar bastante coisa sobre essa atuação do Espírito Santo, Isso aí como quase aí uma aula de pneumatologia no Novo Testamento, tá bom? Bom, então vamos aí, separei a parte já que diz assim, na introdução, Lucas, Atos são 2 volumes de autoria do médico amado, conforme Colossenses 4:14, Então, aqui são 2 volumes, porque Lucas escreve o Evangelho e depois ele escreve Atos. Se você lê Lucas e logo depois você lê Atos, parece que você está lendo um livro só, um conteúdo mais histórico, Então você começa a ler Lucas e aí depois você entra a Atos. Parece ser o mesmo livro em 2 volumes, Isso aqui é interessante. Por quê? Lucas ele vai fazer o seu trabalho pegando o que foi registrado em Marcos e em Mateus, e ele vai fazer uma pesquisa, ele vai fazer um trabalho de campo ali, ele vai se acercar dos fatos, Isso aqui é interessante. Você vai ver que o Evangelho de Lucas é um evangelho bem explicado, tem algumas explicações a mais. Quer ver? Uma delas é o testemunho de Lucas acerca
do sofrimento de Jesus ali no jardim do Getsemane, quando ele suou sangue, né? Então aquilo ali, Lucas, ele registra esse fato. Ele é o único evangelista que registra, provavelmente por ele conhecer, né, o que era aquilo, né, por ele ser médico, provavelmente já conhecia aquele tipo de situação. Então a gente vai ver aí que ele dá umas explicações maiores, né? Bom, separei também a parte que diz aí nessa introdução, tá escrito, ó, desde os Pentecostes, o derramado do Espírito Santo permanece como modelo para a igreja. Né? Então aqui eu dou um breve histórico sobre essa atuação do Espírito Santo na igreja. Por quê? Quando passa o Pentecostes, a igreja primitiva ela vai trabalhar todo nesse modelo, né? Das línguas estranhas, das operações de milagres, de maravilhas, do mover do Espírito. A gente vai ver a orientação do Espírito na igreja. A gente vai ver todo um mover pentecostal que hoje os crentes chamam, né, de movimento pentecostal. Tem igrejas que chamam de reteté. Alguns contestam, né, se é aquilo ali é o que aparece no Novo Testamento lá na igreja primitiva, né, se existe aquele mover ali mesmo. Outros contestam pessoas que caem, né, outros contestam pessoas que sapateiam ali. Existem toda uma discussão sobre isso, sobre o movimento pentecostal, o que é aceito, o que não é. E nós, os teólogos, né, nós apenas assim, a gente não entra em tantos detalhes, mas nós que defendemos o modelo pentecostal, o que nós recomendamos, que o Novo Testamento traz, é que seja feito tudo com ordem e decência. Não concordamos com a bagunça, né? Não concordamos com a confusão, porque o reino de Deus não é confusão. O culto ele tem que ser organizado. O próprio apóstolo Paulo ele dá uma reprimenda, né, na igreja de Corinto, por causa da desorganização, por causa da existência de pecados, por causa de tudo ali que, apesar deles manifestarem os dons, eles não tinham aquela visão do reino que era correta. O próprio apóstolo Paulo vai dar uma correção sobre o que é a Santa Ceia ali na carta aos Coríntios, né? Então aí a gente vai. Bom, eu separei esse breve histórico aqui, mostrando que eles começaram o movimento pentecostal lá em Atos, né, na igreja primitiva. Após a igreja se converter, né, após a igreja, o Estado de Roma se converter e a igreja passar a ser a religião oficial, né, o cristianismo passa a ser a religião oficial do Estado romano. A partir dali, a gente vai ver que não se fala mais nesse movimento pentecostal. A igreja ficou elitizada, né? E ali ela vai passar a ser a Igreja Católica Apostólica Romana. Depois vai haver o cisma, né? Vai sair a Igreja Ortodoxa. Então vai ficar duas igrejas, na verdade, duas grandes instituições. Bom, e isso aí vai perdurar, e a gente não vai ver mais um movimento pentecostal como a gente via em Atos, da igreja primitiva. E nem depois, após ali a reforma protestante, vai haver um avivamento, né? Um avivamento histórico ali, na história vai haver um avivamento com alguns pregadores e missionários, e o movimento protestante, né, a igreja protestante, ela vai passar a ser a igreja evangélica, né, lá nos Estados Unidos, e somente em 1906, em Los Angeles, é que vai surgir o pentecostalismo, o movimento pentecostal. Ele vai surgir ali, né, com aquela ideia de trazer o mesmo movimento que tinha na igreja primitiva. Tá? E esse movimento pentecostal que acontece lá nos Estados Unidos em 1906 vai passar para as Américas, né? Inclusive para o Brasil, e a partir daí no Brasil ele vai crescer, e aqui vai surgir as primeiras denominações. A primeira denominação chamada Assembleia de Deus, com esse movimento pentecostal, e ele vai se espalhar aí pelo mundo, tá bom? Bom, isso aqui é um breve histórico, né? Vamos continuar aí na nossa lição. O vídeo não propõe ser muito grande, né?
para você poder estudar. E aqui eu vou falar algumas revelações não, né? Vou falar assim alguns esclarecimentos acerca desse mover pentecostal, desse entendimento do pentecostalismo, tá? Espero esclarecer bastante coisa. Geralmente essas falas geralmente geram dúvidas, né? Mas estamos sempre à disposição para tirar todas as dúvidas conforme o possível, né? Bom, no primeiro tópico aí temos o Evangelho de Lucas, o Espírito Santo no ministério de Cristo. Então vai falar do Evangelho de Lucas, né? E o Espírito Santo atuando ali. Bom, o Espírito Santo no Evangelho, aqui separei a parte que diz aí, o evangelista enfatiza o papel do Espírito. Sobre isso aí eu escrevi o seguinte: Lucas nessa ocasião estava acompanhando o apóstolo Paulo no ministério e estava vendo a atuação do Espírito Santo diariamente. Então o que acontece aqui é que Lucas, ao ver essa atuação do Espírito Santo, isso vai influenciar ele na escrita, né? Quando ele vai escrever o Evangelho, que os Evangelhos foram escritos depois, né, da consolidação das igrejas, o Evangelho não foi escrito antes. Quando surgiu as igrejas, né, que Paulo, ali onde Paulo espalhou o Evangelho pela Europa, ali pela Ásia, pela Antioquia, aquelas igrejas vão surgir somente com o Antigo Testamento, não havia o Novo Testamento. E o material escrito que eles vão ter vai ser as cartas de Paulo. Além do Antigo Testamento, eles vão ter também para a doutrina as cartas de Paulo. E somente depois dessas igrejas estarem consolidadas é que Marcos, né, o primeiro evangelista, vai escrever o Evangelho, tá? Mateus vai escrever o Evangelho, e aí Lucas também vai escrever também, tá? E o que influenciou a escrita de Lucas? Exatamente a atuação do Espírito Santo no ministério, porque Lucas ele acompanhou o apóstolo Paulo, e a ministração do Espírito Santo ali deu toda a influência. E aí Lucas, quando escreve o Evangelho de Lucas, ele vai fazer registros dessa manifestação do Espírito Santo, e aí a gente vai ver algumas aqui, né? Bom, continuando aí no subtópico 2, o tema é o Espírito Santo e o batismo de Cristo. Bom, e aqui a gente vai ver já, né, a atuação aí do Espírito Santo. Olha como Lucas registra, né? Bom, e aqui separei essa parte que diz assim, ó, a voz que o identificava como Filho de Deus tinha como propósito marcar o início do ministério público de Jesus. Então, quando Jesus vai saindo das águas ali, né, no batismo, aparece o Espírito Santo na forma corpórea de uma pomba, e ali vai vir uma voz, e uma voz vai falar com... uma voz vai bradar do céu, e ali nós vamos ver a atuação do Espírito Santo. Bom, até sobre isso aí eu escrevi que alguns autores, tá? Isso aqui é a título de acréscimo, né, para você poder falar com os alunos. Alguns acreditam que Jesus recebeu o seu ministério ali, né? Alguns acreditam que ele recebeu ali o seu ministério, né? Mas na verdade ele não recebe ali, ele passou a atuar, né? Estar de forma mais atuante no ministério após esse batismo nas águas. A gente vai ver que o Espírito Santo vai conduzi-lo para a tentação no deserto, tá? Então o Senhor Jesus ele vai passar a ter a atuação do Espírito Santo após esse batismo das águas ali para o início do seu ministério. Amém? Ele não passou a ser o Filho de Deus ali. Tem gente que acredita nisso, tem autores que colocam isso, né? Como já tinha uma Bíblia aí muito famosa, tá? Que colocava isso daí, até ela precisou ser revista, né? Por causa disso, porque na verdade essa não é a nossa crença. Jesus ele não passou a se tornar, ele não se tornou filho de Deus após o batismo nas águas. Jesus ele não recebe o seu ministério após o batismo nas águas. Ele já foi enviado de Deus com todo o plano para o seu ministério, tá bom? Então, continuando, no tópico 3, o Espírito Santo e a tentação de Cristo. Separei a parte que diz assim, ó, Jesus foi impelido pelo Espírito ao deserto. Bom, sobre isso aí eu escrevi, a gente notamos aqui a ação do Espírito Santo na vida de Jesus, né? O fato de, aqui é o seguinte,
o fato de Jesus ter deixado a sua glória, a sua majestade, ele deixa alguns atributos também. E por isso Jesus ele precisava estar em constante contato com o Espírito Santo. Aí você vai entender porque Jesus orava. Alguns acreditam, né, que Jesus ele orava para dar exemplo, porque na verdade nem precisaria orar. Não é bem assim. Quando Jesus ele vem à Terra, ele deixa atributos, né, da divindade, que não são atributos que não são não são também, não tem, o homem, o ser humano não tem acesso. Por exemplo, né, a onipresença. O ser humano não tem como ser onipresente. E Jesus ele não podia ser onipresente. Se ele veio em carne, como é que ele vai ser onipresente? Não tinha como, né? O Espírito, o Senhor, ele é onipotente. Então, onipotente que tem todo o poder. Não tem como uma pessoa em forma física congregar nela todo o poder. Porque você não tem como, a pessoa não tem como ficar na presença dessa pessoa. Você imagine alguém que fez o Sol. Se o Sol, né, de quinta grandeza tem uma força, né, de um calor insuportável, imagine quem fez o Sol, né? Então a gente tem que entrar no entendimento aí. Não tem como uma pessoa congregar nela todo o poder em forma física. Tem que ser de forma espiritual. Ou, né, de outra forma. Então você vai ver que o Senhor Jesus ele deixa a sua majestade, então ele deixa alguns atributos, e por isso ele precisava estar em constante oração, em intimidade com o Pai. A gente vai ver ele fazer isso. Por quê? Por causa de uma necessidade. Quando na Bíblia você encontra o Senhor Jesus conhecendo os pensamentos, não é que ele estava exercendo a sua divindade de onisciência, não, conhece todas as coisas, não é isso que ele estava exercendo. Ele estava recebendo do Espírito Santo ali, sendo revelado a ele pelo Espírito Santo, tá? O Espírito Santo acompanha o ministério de Cristo, tá bom? Bom, continuando então, deixa eu ver, vou passar para o próximo, né? Pulei o subtópico 4, tá? Onde tem como tema o Espírito Santo e a missão de Cristo. E vamos para o tópico 2, Atos dos Apóstolos, o Espírito Santo no ministério da igreja. Aqui vamos ver a atuação do Espírito Santo no ministério da igreja. Bom, aqui o primeiro subtópico é o Espírito Santo em Atos, e aí tem como título, separei a parte que diz assim, ó, o derramamento do Espírito era a capacitação necessária para a evangelização dos povos. Sobre isso aí eu escrevi o seguinte: o fato é que após o batismo com o Espírito Santo, a pessoa recebe dons espirituais e por isso passa a anunciar Cristo com mais ousadia, né? A gente vê isso aqui e isso na prática. Por quê? Quem recebe o batismo com o Espírito Santo, essa pessoa modifica a sua forma de falar, tá? Ela fala com mais autoridade, né? Com mais autoridade pelo poder do Espírito Santo que há na vida dessa pessoa. Dá para fazer a obra? É uma grande questão aqui, que eu não coloquei no blog, eu estou falando aqui no vídeo. Dá para fazer a obra sem esse batismo? E aí, de acordo com até o que eu escrevi e com o que eu penso, dá para fazer. Dá para você até evangelizar sem o batismo com o Espírito Santo. Só que acontece, você tendo dons espirituais, tendo essa autoridade, essa intimidade, é muito melhor, você exerce com muito mais vigor e ousadia a obra de Deus, né? É dessa forma que a gente entende. Bom, separei também a parte que diz assim, ó, relata que cerca de 120 discípulos voltaram a Jerusalém e em oração. Bom, aqui é o seguinte, né? Sobre isso daqui, é provável que um grupo fosse bem maior, porque o texto de Coríntios, né, o apóstolo Paulo ele fala que quase 500 irmãos assistiram Jesus subir ao céu. Então, quando eles voltam, tá? Quando eles voltam, provavelmente o grupo era maior. Não somente aqueles 120. Mas o que acontece? Muitos vão deixando e vai ficar somente aqueles 120. Por quê? Porque houve um intervalo de 10 dias
em que não houve nenhuma manifestação espiritual. E a gente sabe que tem pessoas que só ficam na obra de Deus pela manifestação espiritual. Se der só a palavra, só o conhecimento da Bíblia, a pessoa, muita gente não fica. Tem gente na igreja até hoje que só está firme porque vê a manifestação de anjos, né? E de profecias. Se não tiver isso, a pessoa se enfraquece, né? Então provavelmente aquele grupo não era somente 120, era um grupo maior, e aí alguns irmãos foram separando, né? E ficou somente os 120, que ali em Atos vai registrar que eles vão receber o batismo com o Espírito Santo. Bom, continuando então, no subtópico 2, o tema é a promessa cumprida no Pentecostes. Separei a parte que diz aí assim: sinais sobrenaturais marcaram o advento do Espírito Santo. Bom, e aí sobre isso eu escrevi o seguinte, né? Foi a falta desses sinais que fez com que muitos deixassem a congregação. Aquilo que eu acabei de falar, né? Muitos, né? Houve um intervalo de 10 dias. Como é que eu sei que houve esse intervalo de 10 dias? Esse intervalo foi porque Jesus ele passou 40 dias falando com os discípulos. Eles vendo o Senhor ressuscitado. Olha que coisa tremenda, né? Olha que sinal maravilhoso. E ali, após esses 40 dias, o Senhor Jesus sobe ao céu. E 10 dias depois, porque o dia de Pentecostes era 50 dias depois da Páscoa, então no 50º dia vai descer o Espírito Santo sobre aqueles irmãos. E ali vai começar os sinais de maravilhas, prodígios, dons espirituais, línguas estranhas, línguas conhecidas, né? Tudo aquilo ali, mas foram 10 dias só na oração e na palavra, né? Imagina isso. Tem gente que não aguenta, tem gente que não suporta. Por quê? Porque não adquiriu maturidade ainda. A gente que já tem a maturidade cristã, você consegue passar até a vida toda sem ver uma manifestação de língua estranha. Você consegue, né? Por que os presbiterianos batistas estão firmes na igreja? Porque eles é ensinado na maturidade. O estudo bíblico é para eles aprender sobre isso, né? E aí eles conseguem ficar tranquilos. O que nós pentecostais também precisamos, né? Nós pentecostais também precisamos dessa maturidade. Nós não podemos viver o tempo todo buscando o mover pentecostal, a revelação de anjos, né? Não podemos viver o tempo todo por conta disso. Tem pessoa que cria uma dependência disso, irmão. Cria uma dependência disso. Se não tiver nenhum profeta falando, a pessoa se enfraquece, a pessoa sai da igreja. É inacreditável isso, mas acontece, né? Bom, então vamos lá. O 2, a promessa cumprida no Pentecostes. Já falei, né? Vamos para o próximo subtópico. A expansão da igreja primitiva. Aqui separei a parte que diz assim, ó, no 3, né? A expansão da igreja primitiva. Separei essa parte que diz aí assim: após a cura do coxo à porta do templo e a ministração da palavra, quase 5.000 se renderam. E aí escrevi sobre isso o seguinte: foi o poder da palavra anunciada e a confirmação desse poder com milagres e prodígios. A própria cura ali daquele coxo, ele mostra isso, né? O poder da palavra anunciada e a confirmação com milagres. Por isso que nós que exercemos esse movimento pentecostal, nós o defendemos, né? Porque é necessário, é salutar para a igreja. Ou seja, você dá a palavra e você confirma essa palavra com manifestações de poder, né? Isso é importante. Então, toda vez que eu prego ou que eu estou dirigindo o culto, eu faço questão de uma oração de poder, de autoridade, de repreender a ação do inimigo, de repreender as obras de Satanás na vida das pessoas. É importante, né? Você que está aprendendo aqui nessa escola dominical, sempre coloque em prática a fé. Sempre puxe o povo para praticar a fé, tá? Orar mesmo pelo poder de Deus ser manifestado na igreja. Hoje a gente está com uma grande dificuldade de ver batismos com o Espírito Santo. A gente está com uma grande dificuldade de ver milagres acontecer, de curas divinas acontecer.
tá? Então isso é importante a gente ter isso em mente, né? O movimento pentecostal ele é para isso, não é para ninguém ficar aparecendo, né? Só para se aparecer, sapatear no poder na igreja para dizer que é espiritual. Nada disso. O movimento pentecostal não é para isso. O movimento pentecostal é para libertar almas, para ganhar vidas, tá? É para isso que é o movimento pentecostal. Língua estranha é para confirmar, né, o seu batismo no Espírito Santo e você poder falar do amor de Cristo às pessoas. Dom espiritual é para você ter ousadia, né, e ter habilidades sobrenaturais para falar, tá? Você vai aonde outros não foram, onde pessoas não querem ir. Você vai falar lá no tráfico de droga, você vai falar lá pro viciado, tá? Eu já tive essa experiência. A gente ora por aqueles que estão ali portando armas, eles colocam armas do lado. A gente não ora para que eles tenham sucesso, né, contra os inimigos, nada disso. A gente não ora para isso. A gente ora para que eles se convertam, né? E toda a minha oração pelos viciados, pelos traficantes, o tempo todo foi para que eles se convertam, para que o Senhor os alcance, para que o Senhor os liberte. Essa é a oração, né? Aquele negócio que inventaram aí na mídia aí, né? Que os crentes oravam lá para abençoar os traficantes, né, para ele vencer os rivais das outras comunidades. Nada disso, não existe isso não. Se alguém fez isso, está errado. Pastor, você que é pastor, você tem que orar, pede até para eles deixar a arma. Se não quiser, então você não ora, né? Deixa a arma de lado. Você vai orar para aquela alma, para aquela vida, tá? Vai que o inimigo se manifesta lá e o rapaz está armado. Aí o inimigo manifesta lá e atira no crente que está orando, né? Vamos continuar aqui, né, na nossa lição. Estamos na expansão da igreja, né? Vamos para o próximo tópico, né? O tempo está correndo aqui. O tema desse subtópico é desse tópico 3, um modelo pentecostal para a igreja de nossos dias, tá? E aqui vai falar algo de mais na atualidade, que é muito interessante. O primeiro subtópico é o revestimento de poder do alto, e aqui separei a parte que diz assim, ó: a experiência pode ocorrer junto ou após a regeneração, tá? Isso aqui é interessante, porque tem alguns relatos de pessoas que falam que foi batizado antes da regeneração. Não concordamos com isso. O que a gente entende aqui é que a experiência pode ocorrer junto ou após a regeneração. É após a pessoa aceitar Jesus, né? Ou junto, ela aceita Jesus e é batizado com o Espírito Santo, ou após esse evento dele aceitar Jesus. Antes não. Ah, mas como é que se explica? Aí vamos ao debate. Como explica alguns que falam de manifestações espirituais? Falaram até em língua estranha antes de aceitar Jesus. Ah, se explica aqui, ó. Vamos lá. No Antigo Testamento, o Espírito Santo era dado por porções, tá? Então, Deus fazia a obra ali e aquelas pessoas não eram batizadas com o Espírito Santo. E Deus fazia a obra, usava eles, usou Sansão. E detalhe, usou muitos em pecado. Alguns estavam ali em pecado e Deus usou a si mesmo. Usou uma jumenta, né? Um animal que não tem alma, Deus usou o animal. Deus usou pessoas. O próprio Sansão Deus usou Saul. A Bíblia fala que Saul, no meio da escola de profetas, profetizou, né? Então a gente vai ver que Deus usa quem Ele quer. Então Ele não vai esperar muitas vezes a pessoa se converter. Para ganhar almas, Ele vai e usa alguém, né? Então você vai ver uma manifestação espiritual que não é batismo com o Espírito Santo. E às vezes as pessoas se confundem e falam: não, fulano foi batizado. Não foi batizado. Alguns se confundem. Bom, né? Então, separei também a parte que diz assim, ó: todo salvo em Jesus recebe o Espírito Santo na conversão, tá? Isso aqui vai para contestar alguns irmãos que pensam algo aí sobre os batistas, acham que os batistas, os tradicionais, né, e os presbiterianos, que a obra deles não é válida. Não, negativo. A obra deles é válida.
todos têm o Espírito Santo quando se converte, né? Antes do batismo com o Espírito Santo, você recebe o habitar do Espírito Santo no seu coração. E esse habitar do Espírito Santo vai produzir fruto do Espírito Santo, que aí a lição até fala sobre isso, né? Vai produzir fruto do Espírito Santo. Bom, continuando aí, então por causa disso, a gente vai entender que a obra que os batistas tradicionais fazem e os presbiterianos é totalmente de acordo com a palavra de Deus, não tem nada de errado nisso daí, tá? É totalmente válido, eles não têm a visão e não buscam o batismo com o Espírito Santo. Amém, não tem nenhum problema quanto a isso, tá? Os pentecostais buscam e fazem essa obra. Os batistas não buscam e fazem a obra de Deus também do mesmo jeito, né? Claro que vão ser obras diferentes, né? Um pentecostal vai lá, vai botar a mão, vai para expulsar o demônio. Geralmente um presbiteriano não vai fazer isso, mas todos nós vamos morar no céu, tá? Isso é incontestável, né? Continuando então, no tópico 2, o tema é as línguas como evidência inicial. E aqui, né, separei a parte que diz assim: a palavra glossolalia, de origem grega, indica que as línguas concedidas pelo Espírito podem ser humanas ou celestiais. Há um debate sobre isso, uma discussão, né? Porque alguns irmãos não aceitam as línguas estranhas, alguns teólogos, né, e líderes não aceitam as línguas estranhas como a gente entende hoje, né? Línguas estranhas, né? Línguas que não são inteligíveis. Aqui o comentarista ele coloca que na palavra glossolalia indica que a língua pode ser humanas ou celestiais. Sendo celestiais, elas não são inteligíveis pelo ser humano. Então isso explica as línguas estranhas. Mas na Bíblia mesmo, no Novo Testamento, não há nenhuma referência de que as línguas eram inteligíveis, né? Que não tinha como a gente entender, né? E aí a gente fica uma discussão. Até no meio pentecostal, né, alguns não aceitam as línguas estranhas como línguas estranhas, né, não aceitam dessa forma. Entende no Novo Testamento que as línguas eram línguas da terra, línguas que existem em algum lugar, e por isso dava para a pessoa evangelizar, né, porque esse é o real propósito da vinda do batismo do Espírito Santo, evangelização. Bom, então, continuando no próximo tópico, né, subtópico 3, o tema é a plenitude do Espírito Santo. Separei a parte que diz assim, ó: a experiência pentecostal não ficou restrita ao tempo dos apóstolos, tá? Essa aqui é uma afirmação que contesta o que os tradicionais defendem, né, de que aquela teoria, doutrina cessacionista, né, de que os dons espirituais cessaram no início, né? Irmãos, talvez o vídeo dê uma travada aí. Se ele travar, né, os irmãos me perdoem, porque tem um limitador de tempo aqui no celular. Mas